Vamos lá, no nosso mantra, no nosso mantra. Respira. Como sempre, não pensei, mas para uma mente que pensa o tempo inteiro, isso não é um grande problema, não é mesmo? Vamos lá, resolvi falar dessa vez sobre o que me trouxe aqui, né? O que me fez vir gravar vídeos, o que me fez começar a falar, né? E eu não sei nem bem por onde eu começo, porque eu resisti tanto a vir para cá, eu resisti tanto a esse lugar, e eu li no livro que eu ganhei da minha professora e amiga, que quando um projeto é muito importante para si, a gente tende a resistir muito. E, obviamente, aquele livro, ler ele, conversar comigo mesma, né? E, realmente, para mim, estar aqui falando e trazendo as coisas que eu comumente vou acabar trazendo, para mim é muito importante. E eu resisti muito, porque, assim como quase todo mundo, a gente resiste àquilo que é muito importante, porque a gente quer a perfeição, a gente quer estar pronto. E a gente só fica pronto fazendo, né? Então, resisti muito, a vida acabou me empurrando para esse lugar, meio que por bem ou por mal, e eu decidi assumir. Estou feliz por estar aqui. Bom, eu espero que esteja dando certo o microfone, porque justo hoje o moço do jardim resolveu vir cortar a grama, e aí tá fazendo barulho, eu espero que não atrapalhe. E eu tô muito feliz de estar de volta, eu fiquei muito feliz com o resultado dos vídeos que eu fiz. Para mim é muito importante e especial falar, eu gosto muito de falar, então na minha vida cotidiana, né, no meu dia a dia, com os meus amigos, com as pessoas que eu vou conhecendo, eu tenho essa facilidade, eu gosto, eu passo sempre alguma história que eu já vi, compartilho as minhas experiências, os milagres que vão acontecendo ao longo da jornada. Isso para mim é comum, é normal. Mas vir aqui diante de uma câmera é outra pegada. E eu gostei do resultado final. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu soei mais natural do que eu esperava. E espero melhorar e me sentir cada vez mais natural para trazer aqui a minha mensagem, que, de verdade, é o mais importante de tudo. E vim colorida hoje, porque eu vim falar de um tema, de um assunto que realmente traz muita cor para minha vida, traz muita luz para minha vida, que é, eu ia falar, o meu dom, mas eu sou uma pessoa que tem muitos, então talvez eu fale deles ao longo do vídeo. Mas especificamente sobre a fotografia, que foi o passo que eu decidi dar, né? A direção que eu decidi tomar agora, nesse momento. E talvez para alguns que já me conhecem, pensem assim, mas como assim, né? Você sempre fez fotografia e tal. Inclusive, para algumas pessoas que eu compartilhei falando que, para mim, me entregar para esse lugar foi muito difícil, a pessoa falou assim, nossa, eu jamais ia imaginar isso, porque é tão comum ver você fazendo foto e tal. Por que isso seria um desafio? E aí eu vou entrar no, na esfera do o quão importante é o nosso subconsciente e o quanto as nossas crenças regem a nossa vida. E o nosso sistema de crenças, ele é alimentado e nutrido não só pela nossa mente racional, especialmente pela nossa mente inconsciente. E muita coisa que a gente recebeu e que foi imputado nessa nossa mente, ela vem da nossa infância. Então a gente não teve muito controle, muito domínio. Hoje, enquanto adulto, a gente até tem escolha de, né, se você faz você faz um trabalho de autoanálise refinado, se você se percebe, se você escolhe qual pensamento que vem na cabeça e qual você escolhe alimentar, você até consegue transformar. Mas se você é uma pessoa que vive no automático, que não percebe os seus pensamentos, que não percebe as suas crenças, da onde vem, é muito desafiador. Então a gente é meio que conduzido o tempo inteiro pela nossa mente inconsciente. Né? E a nossa mente inconsciente, ela recebe tudo que a gente foi ensinado desde quando nasceu. Então, não só pelos nossos pais, né, não só pelo nosso sistema familiar, mas também pelo sistema, pela sociedade, pelo sistema social, né, pelos núcleos que a gente vai participando ao longo da vida, né, pela escola, pelo trabalho, pelas relações de um modo geral. Então, a gente vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. E a importância da gente buscar o autoconhecimento, né, e as terapias é porque a gente consegue fazer um trabalho de ressignificação. Então, você olha para dentro, você percebe ali o que você tem de bloqueio, de trava, e você consegue ressignificar esse lugar. E recentemente, fazendo um trabalho de escavação, né, vamos dizer assim, mais profundo, no Theta Healing com a minha irmã, eu descobri um monte de crença que me bloqueava, apesar de já, ao longo dos anos, vir me buscando, me percebendo, me trabalhando, ressignificando muitos lugares da minha vida, eu percebi que cheguei num ponto onde eu precisava de uma ajuda mais profunda, para olhar para coisas mais profundas. E não à toa, o Theta Healing chegou num momento decisivo da minha vida, que foi justamente quando eu descobri o TDAH. Mas eu vou deixar esse assunto do TDAH, que também é um assunto muito importante de trazer e de falar, para um outro vídeo. Hoje eu escolho falar de outra coisa. E de lá para cá, desde que eu tenho feito o Theta Healing, eu tenho descoberto várias coisas, o porquê de várias coisas, da onde vem uma série de coisas, e isso tem feito total diferença na minha vida. E a descoberta mais recente que eu tive, faz eu acho que uns 10 dias mais ou menos, foi numa das minhas últimas sessões com a minha irmã, e aquilo deu um turning point, uma virada de chave na minha vida total,
E eu vou trazer, e vai talvez parecer muito pequeno, muito bobo, e geralmente os nossos medos e bloqueios, eles vêm de lugares assim, que quem vê de fora, pelo menos, né, fala, nossa, mas é tão simples, mas para quem tá dentro, cultivando aquilo de forma inconsciente, é péssimo. Por isso a importância da gente fazer esse trabalho de autoanálise. Mas sem mais delongas, né, porque se não dá uma enroladinha aí, não sou eu, como que isso aconteceu. O que me trouxe aqui para os Estados Unidos foi aprender o inglês. E por que aprender o inglês, né? Como a moça me perguntou lá no consulado, por que você quer aprender inglês? Em um dado momento da minha vida, eu me convenci de que eu queria ser comissária. E de onde veio essa vontade de ser comissária, né? Não foi um sonho de criança, não era uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Simplesmente eu acordei um dia e falei que queria ser comissária. E por quê? Assim como muitos, eu sempre me cobrei muito eu preciso escolher um caminho, eu preciso saber o que eu quero fazer da vida, eu preciso, aquela cobrança extremada. E por eu ter uma mente imperativa e essa mente ser muito criativa, eu sempre tive ao longo da vida muitas aptidões. Então, eu sempre tive muita facilidade para criar coisas. E elas passearam já pelos diversos nichos que vocês imaginarem. Eu sei fazer unha, né? Minha primeira profissão, inclusive, foi manicure, artesanato, de modo geral. Sou ligada muito à arte, então, às vezes, me dá na telha para promover alguma coisa, eu consigo criar com muita facilidade. E eu sempre gostei muito de fotografia. Eu não consigo precisar desde quando esse start aconteceu na minha vida, porque é uma coisa tão natural, tão gradativa. E recentemente, vendo um vídeo de um terapeuta, ele falou uma coisa que marcou muito para mim. E foi: o que você faz que pode mudar, pode acontecer o que for na sua vida pode mudar e aquilo permanece. E aí ele falou: pensa nisso e você vai descobrir qual é o seu caminho. E aí eu falei: nossa, realmente faz todo sentido. E eu parei para pensar e eu falei: o que sempre esteve na minha vida, mudando os cenários, mudando as situações, as questões emocionais, enfim, com qualquer mudança que eu tenha passado, a única coisa que sempre permaneceu, eu consigo fazer, independente das circunstâncias, se eu tô bem, se eu tô feliz, é a questão da foto. Ela é algo natural, é intrínseco em mim. Então, no lugar que eu chego, eu tô com o celular e eu começo a fazer fotografia. Isso é natural, do meu ser, da minha alma. E outra coisa que eu sempre fiz, sempre desde pequena, foi ouvir pessoas. Desde pequena. E questionar também, questionar os comportamentos, né? Estudar o desenvolvimento humano. Eu lembro que ainda muito pequena, eu ia pra escola e eu ficava pensando, olhava pro meu redor e ficava pensando, nossa, mas por que essa menina escolheu essa calça? Por que ela escolheu vestir essa calça hoje? Aí eu olhava pro outro lado, por que aquele menino escolheu vir de bicicleta e não vir de perua? Por que aquele outro veio com o pai e não com a mãe? Por que essa menina escolheu o caderno azul e não rosa? Eu sempre me questionava do porquê que as pessoas tinham determinadas escolhas, sempre. E aí, quando eu passava a trocar, a conversar, e aí alguém ia me contar alguma história, a pessoa começava a contar a história, e eu ficava pensando, mas por que essa pessoa escolheu ter essa atitude e não aquela outra? Eu sempre me questionei. E sempre me questionando, e com o passar do tempo me relacionando, eu comecei a fazer muitas análises, né, com relação às experiências que as pessoas iam me passando e tal. Eu percebi que ao longo da vida eu sempre ouvi muito as pessoas, sempre gostei muito de ouvir pessoas. Com o tempo, agora já na fase mais adulta, comecei a buscar muito informações sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, psicologia, psicologia do inconsciente, e comecei a estudar por conta própria. Então, muito do que eu sei hoje vem desse lugar, de sempre buscar entender o porquê que o ser humano faz o que faz, e não só ao meu redor, me analisando também o porquê que eu escolhi as coisas que eu escolhia, sabe? Às vezes não fazia muito sentido. Eu escolhia algo X e não Y, e eu não era bem o X que eu queria, era o Y, mas por que eu estava escolhendo o X? O que me levava a escolher o X e não o Y? Então, no meio desse movimento todo, de me questionar, eu percebi que essas são as duas coisas, no momento, né, que eu consigo perceber, que são coisas que me acompanham independente do cenário, que eu gosto muito, que me traz muita vida. Eu posso passar facilmente horas a fio conversando com alguém, querendo saber sobre a vida da pessoa, tentando entendê-la, buscá-la, também contando sobre as minhas experiências, né, porque você só escuta muito o outro quando você se escuta muito. E não à toa, eu sempre fiz muito isso, assim, sempre me escutei muito. Mesmo ainda com muitas crenças, mesmo com muitos bloqueios, eu sempre meio que segui o que o meu coração pedia. E não à toa eu cheguei onde eu cheguei, né? E estar aqui hoje é justamente para dar mais voz ao meu coração. Para dar mais força para quem eu sou. Porque, invariavelmente, os caminhos que eu trilhei, as coisas que eu conquistei, vieram desse lugar de doa quem doer, eu sempre vou seguir meu coração. Inclusive a mim. Às vezes, eu cultivava crenças que me bloqueavam e ainda assim eu escolhia fazer o que meu coração estava pedindo. Ainda que com culpa, ainda que com medo, eu não conseguia fazer diferente, porque era mais forte do que eu. Mas, enfim, num dado momento da minha vida, eu decidi que queria ser comissária porque eu precisava decidir alguma coisa. A sociedade ensina que a gente precisa decidir, que a gente tem que seguir uma profissão. E eu comecei a analisar o que eu podia fazer. E eu falava, cara, eu não consigo me ver, né? Até então eu não sabia sobre o TDAH. Eu não conseguia me ver numa faculdade, porque eu falava, meu, 3, 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, sentada numa carteira. Eu não consigo me ver presa ali, porque eu, Jaqueline, não funciono assim. Eu não aprendo assim. Eu aprendo de forma livre, né? Eu aprendo muito, inclusive. Mas não é dessa forma cartesiana que a sociedade nos ensina. Então, quando eu olhava para aquilo, eu falava, gente, eu não vou conseguir me manter numa faculdade, ainda pagar por isso. Então, assim, eu ia ter que trabalhar muito para fazer algo que não ia me preencher. E, instintivamente, naquele ponto da minha vida, eu sabia que eu não conseguia fazer nada que eu não gostasse muito. Quando eu olhava para as faculdades, a única faculdade que mais me atraía era a psicologia. Só que eu falava, cara, é uma faculdade cara,
5 anos é muito tempo. Por mais que tenham coisas ali que realmente me atraiam, que realmente faz sentido pra mim, não é a grade inteira da psicologia que me atrai. Eu não vou conseguir ficar presa ali. Se for pra fazer algo pra não fazer direito, eu prefiro não fazer. E me vi assim durante muitas vezes na vida. Se não for pra fazer direito, pra ser o melhor, pra entregar perfeito, eu não faço nada. Mas isso vem do TDAH. Isso eu explico em outro momento. Então, eu nunca consegui me engajar, nunca fiz em uma faculdade por conta disso. Eu não consegui me imaginar sentada ali durante tanto tempo numa carteira. E também ir para poder, só para pegar um diploma, também não fazia sentido para mim. Então, eu resisti muito a esse lugar. Mas, no meio do caminho, obviamente, eu sempre fui buscando muito, fui aprendendo muito, eu costumo dizer que talvez eu tenha estudado mais do que se eu tivesse entrado numa faculdade. Porque a busca sempre foi algo muito forte dentro de mim. Então, eu sempre busquei esse lugar, mas de formas diferentes, né? E graças a Deus, com a ferramenta da internet, né? Com as redes sociais de modo geral, a gente tem muito conteúdo fácil. E isso me agregou muito. E com o tempo, adquirindo os celulares bons e cada vez melhores, eu fui aperfeiçoando a minha fotografia. Mas eu nunca estudei nada, né? A única coisa que eu fiz foi o curso de comissária. E aí, num dado momento, eu decidi que eu precisava escolher alguma coisa. Eu falei, tá, mas e o que, que eu escolho? Eu olhei pra profissão de comissária e falei, eu acho que tem condições de eu ir para aquele caminho. Por quê? O que, que eu pensava com relação a isso? O curso era um curso rápido, então eram 5 meses. Apesar de ser um curso intenso, de modo geral, né, são matérias intensas, mas eram só 5 meses. Então, instintivamente, né, porque até então eu não sabia que eu funcionava em hiperfoco, né, eu acreditava que 5 meses eu conseguiria fazer. E eu olhava para a profissão e falava, pô, tem tudo a ver comigo, porque é uma profissão dinâmica, apesar de a rotina ser a mesma, né, de um comissário, ele sempre tá fazendo a mesma coisa dentro do avião, é dinâmico porque você tá cada hora num lugar. E o bônus de tudo isso é que tá cada hora em um lugar diferente, né, viajando muito. Então isso me atraía muito, essa ideia de viajar muito me atraía muito. E gosto muito de lidar com o ser humano. Então eu pensava, nossa, vai ser juntar o útil ao agradável, porque ali vou poder estar em contato com pessoas, conhecendo pessoas cada vez mais, viajando. Então, é isso que eu quero pra mim. 5 meses eu dou conta e vou me engajar e vou me entregar pra isso. E realmente, em meados de, não vou lembrar que ano, eu decidi fazer o curso, fiz o curso, fui muito bem no curso, me destaquei muito em todas as matérias, gostei do que eu estudei, tudo que eu estudei lá eu adorei, gostei muito, foi uma experiência sensacional para mim, todo o processo do curso, realmente, eu acredito até que, inclusive, se eu decidisse seguir essa carreira hoje, eu teria tudo para me dar bem, porque tenho o perfil para a profissão, mas sinto que esse não é o meu caminho. E aí, fiz o curso e tudo mais, quando você termina o curso, você tem que fazer uma prova, que é como se fosse a ANAC, que é como se fosse a OAB para advogado, né, você precisa dela para te certificar, para você poder voar. Depois disso, você tem uma bateria de exames para fazer e é desejável que você tenha inglês para você poder atuar, porque, enfim, seja lá, seja no Brasil ou seja aqui, você precisa do inglês para se comunicar. E eu não tinha a vida inteira, assim, sei lá, há muitos anos, não vou saber precisar desde quando, eu estudo inglês, porque eu sempre quis aprender inglês. Mas eu sempre tive dificuldade porque a mente interativa não parava, eu ia pra aula uma vez por semana só, e eu não conseguia absorver, não conseguia absorver. Então eu nunca evolui muito na questão do inglês. E aí quando me formei, começou a época de poder né, de ter que aplicar para poder ser comissária. E eu tinha muito medo, muita insegurança, porque eu não dominava inglês e na minha cabeça era só vou voar se eu tiver inglês, né? Minimamente, eu consigo me comunicar minimamente. E eu não me sentia segura. Então, eu resistia muito, eu fugia muito das entrevistas e tal. Enfim, vou vou acelerar mais, porque senão eu vou estender demais. O que acontece? Eu me trouxe para cá, me convencendo de que eu vim para cá para poder aprender inglês, para poder me dedicar à carreira de comissária. Então, o que me trouxe aqui foi isso. Só que o que acontece? No fundo, eu sempre quis trabalhar com pessoas, ajudando pessoas, trabalhando com terapias, né? Ajudando o ser humano, o próximo, né? A se trabalhar, porque eu vim fazendo isso de forma muito intuitiva e instintiva comigo mesma, nas trocas com a minha irmã. Porque eu tenho uma irmã mais nova que a gente se dá, ela é terapeuta hoje em dia, né? E a gente sempre se deu muito bem. E quando a gente começou a amadurecer, né, a adultecer, a gente começou a fazer muitas trocas, conversando muito, e a gente viu que aquele lugar era muito benéfico para nós duas. Então, a gente tinha muitas conversas que a gente chamava, né, de conversas terapêuticas, e que nos ajudaram muito, muito a elaborar, a trabalhar nossas questões, e a gente sempre buscando, ela buscando de um lado, eu buscando do outro, a gente sempre fazia muitas trocas, e isso edificou muito a gente. E é engraçado pensar que tudo que a gente sabe hoje e o que a gente elaborou, né, de todas as vivências que a gente veio tendo, a gente fez terapia mesmo, literalmente, sei lá, acho que 10%. O resto foi tudo buscando por conta própria, foi tudo lendo por conta própria, fazendo terapias esporádicas, mas não mantendo uma constância com um terapeuta. E é muito incrível ver tudo isso, porque é uma evolução expressiva que a gente teve, né? A gente tem essa consciência de que a gente teve uma evolução expressiva, mas buscando por conta própria. E por eu conseguir me elaborar muito sozinha, eu acabei ao longo do tempo fazendo isso com amigos. Então as pessoas iam se aproximando de mim, e por eu já me trabalhar muito, acabava auxiliando muitas pessoas. E não à toa, isso acontece até hoje. Tenho muitos amigos que acabam se aproximando, eu acabo os ajudando, né, nos processos deles, porque faço isso comigo o tempo inteiro. Então quero caminhar, quero direcionar minha vida para esse caminho,
até porque eu já estou nele, né? Eu só vou agregar valor, aprender a agregar valor, né? Mas quero caminhar para isso. Mas enquanto isso não acontece, existe algo dentro de mim que, que me traz muita vida, que é a fotografia. Eu gosto muito de fotografar, mas eu me convenci de que eu não podia trabalhar com isso porque eu nunca tinha estudado. Eu nunca tinha estudado, eu nunca fiz curso, eu não sei técnicas de nada, eu sei intuitivamente, né? Eu sei o que funciona numa foto baseado no que eu sei, mas eu nunca estudei. Isso me deixava muito insegura de me arriscar, de me jogar. Eu sequer tenho uma máquina. Todas as fotos que eu fiz até hoje foram todas de celular. Então eu ficava pensando que eu não podia me validar nesse lugar porque eu não tinha um diploma. E aí entra uma parte importante de citar, para mostrar o quanto o nosso subconsciente conduz a nossa vida. E pode parecer bobo para quem ouve de fora, mas se a pessoa fizer uma autoanálise da sua própria vida e se olhar, ela vai perceber que também tem lugares dentro dela que ela não que ela menospreza, porque ela não tem noção do quanto quem direciona ela é o subconsciente dela e não a parte racional. Por quê? Nessa última sessão com a minha irmã, eu fiquei pensando, mas por que eu não consigo me entregar para fotografia? Por que eu não consigo simplesmente fazer acontecer? Tem que ter um motivo, tem que ter alguma coisa por trás disso. E aí, o que acontece? De onde veio essa crença minha de que eu só poderia trabalhar com fotografia se eu tivesse um diploma? Quando eu iniciei a minha vida profissional, eu tinha 13 anos de idade, e começou porque eu fazia minha própria unha, sempre fiz minha unha muito bem, porque minha mãe era manicure quando ela era solteira, e eu cresci vendo ela fazer a própria unha, e instintivamente pegava o alicate, começava a fazer, comecei a fazer minha unha. E aí começa a fazer a unha de minha irmã, fazia a unha da minha mãe, fazia a unha das minhas tias, das minhas primas, e aquilo foi chamando a atenção. E aí eu lembro de uma prima minha me sugerir que eu trabalhasse com isso. Ela falou, nossa, já que você é muito boa fazendo unha, você deveria se engajar. Mas olha, você precisa fazer um curso para você pegar um diploma para você poder conseguir trabalhar num salão. Então presta atenção na frase. Você tem que fazer um curso para pegar um diploma para você conseguir trabalhar no salão. Essa frase entrou na minha cabeça. Então, no meu inconsciente é o quê? Eu só posso fazer algo se eu tiver um diploma. E não à toa eu acabei indo. Eu já sabia fazer unha, tá? Eu já sabia fazer unha bem. Mas, como a minha prima me sugeriu que para eu trabalhar eu precisava de um diploma, eu fui atrás dele. Então, na época, com 13 anos, eu comecei a fazer curso no centro comunitário da minha cidade. E ele era longe da minha casa. Com 13 anos, eu não tinha nem bicicleta. Então, eu lembro que eu ia 2 vezes por semana, andando com uma malinha pesada de esmalte. Eu ia até esse centro e ia fazer o curso. Né? E eu chegava lá, aprendia as técnicas ali, nada muito diferente do que eu costumava fazer, né, com a professora. E eu ia. Toda terça e toda sexta. Só que dia de sexta-feira era dia de aula prática. Então a gente tinha que ir para fazer a unha de outras pessoas. E quem eram essas outras mulheres, no caso? Eram mulheres da comunidade. Então, como era uma comunidade mais carente, eu pegava pés e mãos de mulheres bem maltratadas. Então, assim, eu fazia aqueles pés rachados, aqueles pés com micose, aquele pé bem sofrido. Eu ganhava R$1,50. Eu lembro até hoje. Tipo, pra mim ir pra lá, as sextas-feiras era, nossa, era um sacrifício que eu falava, meu Deus, vou eu sofrer muito, né, pra ganhar R$1,50. E aí, enfim, terminei o curso e comecei a trabalhar. E aí, como eu estudava, imagina, 13 anos era muito nova, então durante a semana eu estudava, e aí os finais de semana que eu fazia a unha. E aí, normalmente, eu ia pra Santos, né, que é do lado da minha cidade, fazer a unha das minhas tias, das minhas primas, das amigas da minha irmã, amigo de amigo, enfim, comecei a fazer unhas de pessoas, né, amigo de amigo, amiga das minhas tias. E o que acontece? Eu passava o sábado inteiro fazendo unha, das 9 da manhã às 9 da noite, com aquela malinha pesada, andando pela cidade inteira, porque eu não tinha condução, né. E era muito desgastante pra mim, porque eu ia na casa de todo tipo de pessoa, e aí cada pessoa é uma rotina, cada pessoa é uma energia, cada pessoa tem uma consciência, então muitas vezes eu chegava na casa das pessoas com fome e ninguém me oferecia nada, às vezes mal tomava uma água, me enfiava em qualquer canto, e eu ficava o dia inteiro com a cabeça baixada, e aquilo me cansava, me desgastava. E aí entra um ponto muito importante de citar, eu não sabia cobrar. Sempre tive essa dificuldade de cobrar, sempre tive dificuldade de agregar valor no meu trabalho. Então, o que acontecia? As pessoas me pagavam do jeito que elas queriam. Ah, eu te pago no final do mês, eu te pago meu vale, eu te pago depois. E acabava que eu não pagava, eu ficava sem graça, não sabia cobrar. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp, essas coisas que a gente poderia fazer contato. Então eu trabalhava muito, desgastava demais e não ganhava nada. E, cara, quando aquela fase terminou, porque na sequência eu entrei no camp, e aí isso rende também outros vídeos, porque eu vivi outras experiências expressivas lá, eu não queria saber de fazer unha de mais ninguém, porque eu falava, meu Deus do céu, não, fazer unha é desgastante demais, fazer unha é cansativo demais, fazer unha me esgota, fazer unha eu não ganho nada. Então, apesar de fazer as unhas muito bem, quando eu chego aqui, quando eu venho para os Estados Unidos, eu ouvi isso de muitas pessoas, vem pra cá que você vai ganhar muito dinheiro fazendo unha, e vem que aqui você vai conquistar muito espaço. Quem disse que eu queria fazer unha diante desse cenário? Eu não queria saber. Então, aqui, desde que eu moro aqui, eu resisto muito para esse lugar, porque, cara, pra mim foi muito sofrido. E eu sei que eu tenho a oportunidade de ressignificar, que aqui vai ser diferente, que agora eu já aprendi a cobrar, que aqui é outro universo. Mas o que está no meu subconsciente é essa informação, entende? E o que me bloqueia toda vez que eu penso em unha é isso. Então eu não consegui olhar para esse lugar e pensar em fazer unha. Então, a unha eu gosto, eu amo fazer a minha unha, faço unha de amigas, mas não é algo que eu tenho uma inclinação forte como eu tenho para fotografia.
Só que ainda assim, eu não conseguia dar força pra fotografia, mesmo gostando muito da fotografia. Eu não conseguia olhar e me validar nesse lugar. E aí, fazendo esse processo de investigação profunda com a minha irmã, eu descobri que eu não consigo validar esse lugar, porque lá atrás, quando eu iniciei a minha vida profissional, eu escutei da minha prima que o quê? Eu precisava de um diploma para trabalhar fazendo unha. Então, se eu não tivesse um diploma, eu não era uma profissional. Então, quando eu olho para minha relação com a fotografia, como eu não tenho um diploma, eu não sou uma boa profissional. Então, eu tenho essa dificuldade. E quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, cara, como a gente se bloqueia, como a gente se sabota por causa de coisas que a gente nem sabe. Porque imagina, se eu não tivesse feito todo esse trabalho de investigação e olhado lá pro meu passado, eu não entendeu por que eu não conseguia evoluir, ainda que eu quisesse muito fazer acontecer. E aí a gente foi, fez limpeza dessas crenças, ela ressignificou. E depois disso eu falei, cara, eu entendi porque até agora eu não aprendi inglês aqui. E isso também é uma coisa importante pra mim. Eu sempre quis muito aprender inglês e tem uma trave, tem um bloqueio e eu não conseguia entender muito bem de onde vinha. Quando eu descobri o TDAH, eu entendi muita coisa, mas só isso não era o suficiente. E aí eu entendi que, por que eu não aprendi inglês ainda? Porque eu acredito que dentro de mim, se eu aprender inglês, eu vou virar comissária. E como eu não quero virar comissária, o que acontece? Eu não aprendo inglês. E é muito louco dizer isso. Pode soar estranho, distante, mas é exatamente assim que o nosso subconsciente funciona. É meio que é matemático o negócio. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, eu preciso direcionar a minha vida. Eu botei no meu GPS que eu tô indo pra um lugar, só que não é um lugar verdadeiro, não é um lugar genuíno, não é bem pra ali que eu quero ir. Por isso que a minha vida tá um passo pra frente, dois pra trás. Eu preciso assumir, pra mim, primeiramente, que é o mais importante de tudo, pra onde eu quero ir, o que eu quero, pra que a vida me direcione. Porque daí eu vejo a vida. A vida tá me levando, eu tô crescendo, eu tô expandindo, eu tô aprendendo muita coisa, só que eu não tô conquistando o que eu queria, não tô realizando o que eu queria. Por que eu não tô tendo o resultado que eu queria? Porque o meu GPS está mirado para o lugar não errado, porque não é errado, não foi errado ter feito curso de comissária, muito pelo contrário, eu consigo conectar o que o curso de comissária foi e é importante para mim com o caminho que eu quero trilhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que a maioria das pessoas, quando decidem fazer uma faculdade, ou escolhem uma profissão, ou querem fazer uma transição de profissão, elas têm muita dificuldade, muito medo, porque a gente, né, tende a pensar, a gente é muito condicionado a pensar que se a gente escolher uma coisa, tem que ser essa coisa para sempre. A gente tem muita dificuldade de sair daquele lugar. E. Deu branco. Calma, respira e retoma. Não vai retomar? Então, as pessoas têm dificuldade de seguir novos caminhos porque elas ficam muito apegadas às ideias que elas acabam. Vou falar de mim, né? Que é mais fácil. Eu fiquei muito apegada a essa ideia que eu criei de que eu vim pra cá pra ser comissária, então tenho que fazer de tudo pra ser comissária, e que depois que eu fosse, eu visualizava assim, depois que eu fosse comissária, me tornasse comissária, eu olharia pra fotografia como uma segunda opção, ou eu olharia pra terapia como uma segunda opção, quando na verdade eu faço isso como primeira opção o tempo inteiro, só não tô validando. E a gente não precisa descartar. Ser comissária me trouxe aqui. Olha que poderoso. Se eu não tivesse entrado no curso de comissária e me convencido que eu queria ser comissária, eu não teria potencializado essa ideia de fazer inglês, eu não teria vindo pra cá. Eu não teria conhecido um monte de gente incrível que eu conheci nesse meio. Fazendo curso, eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas, foram extremamente importantes, expressivas, fizeram parte da minha história. Então, não, eu não quero nem um pouco negar esse lugar. Não vou invalidar. Volto a dizer, acho que inclusive seria uma ótima comissária. Pela forma como eu me expresso, por gostar de pessoas, enfim, por todo o meu histórico. Mas eu sinto que não é o meu caminho. E resistir não me torna nem comissária, também nem fotógrafa, nem terapeuta, nem nada que eu queira. Eu fico ali, ó, tipo, segurando, sabe? Não dou nem força pra um lado nem pro outro. Eu preciso dar força para o que verdadeiramente diz, a minha alma pede. E eu sinto que é esse lugar. E, qual e o que eu... Calma. E o que eu quero trazer aqui? Talvez ajude você que tá aí, pensando o que eu faço da minha vida, eu escolhi tal coisa, eu não posso fazer tal outra coisa. Enfim, o que eu quero trazer de lição? Que eu, analisando a minha vida, fez total sentido. A gente não precisa, não pode, nem deve excluir nada do que a gente viveu. A gente tem que integrar. Entenda que o seu caminho e a sua história é muito sua. Então, não queira descartar nada do que você viveu, nem de coisas boas, nem de coisas ruins, porque as coisas, tanto as boas quanto as ruins, elas te transformaram em quem você é. Eu, por exemplo, vivi muitas histórias desafiadoras, com muitas dores, muitos momentos difíceis, mas também vivi muita coisa boa. E tanto essa parte ruim quanto a parte boa me trouxeram aqui e me transformaram em quem eu sou. Então, olha o poder que tem tudo isso. Eu não posso descartar nem as histórias ruins que eu vivi, nem as histórias boas, porque elas me trouxeram para cá. E isso é muito importante. Então, quando a gente consegue pegar, fazer esse compilado das nossas histórias e trazer, a gente transforma o nosso caminho e torna aquilo potente. Por quê? Olhando para a questão de ser comissária, qual a conexão que eu faço com, talvez nem tanto com a fotografia, mas mais com a terapia, que é algo que eu realmente quero que a minha vida caminhe para poder trabalhar com isso. O que é uma comissária? Comissária é uma agente de segurança. Ela está ali responsável por manter, gerir, administrar ali a segurança do voo. Pode não parecer, né? Para quem tá voando, vê de longe, pensa que a comissária tá ali para servir café. E na verdade não, essa questão de servir café é mais para criar uma conexão com o passageiro,
mas ela tá ali mesmo para trabalhar a segurança do voo. Se acontecer uma emergência, ela tem que estar pronta para em condições de. Então, esse é o papel principal de uma comissária dentro do avião. E o que ela faz? Ela leva um passageiro de um ponto A para um ponto B. E o passageiro que sai de um ponto A para um ponto B, seja ele qual for, para onde for no mundo, ele nunca volta o mesmo. Para e pensa, numa viagem, ninguém vai o mesmo que volta. Você está sempre diferente, porque você acessa coisas diferentes. E toda viagem para fora é uma viagem para dentro. Então, percebe a conexão com a terapia. O que um terapeuta faz? Né? Ele pega um paciente, ele tira o paciente de um ponto A e leva para um ponto B. Né? Normalmente, quando você entra em terapia, você nunca sai o mesmo que você volta, ainda que seja numa sessão. Ela te leva para um lugar diferente, ela te faz, e ela tá fazendo o quê? Ela tá zelando pela sua segurança. É a mesma coisa que o terapeuta faz. O terapeuta zela pela tua segurança emocional, mental, psicológica, né? No caso, o comissário zela pela física, né? Então, quando eu comecei a fazer essas conexões, eu falei, nossa, faz tudo a ver, tem tudo a ver. E eu falei, eu vou pegar toda essa bagagem, tudo isso que eu aprendi em ser comissária, a postura, o trato com o passageiro, tudo isso que um dia eu quis muito exercer, e vou me transformar numa comissária frustrada, brincadeira. Não, eu vou trazer para minha história, vou me apossar disso e vou aplicar no meu caminho aqui. Porque eu tenho mais uns 2 anos de visto aqui, por enquanto, né? Porque sou estudante. E eu quero aproveitar ao máximo essa experiência aqui. Quero sim aprender o inglês, não mais para ser comissária, né? Talvez não mais para ser comissária, mas porque eu quero ampliar meu horizonte, eu quero ampliar a minha capacidade de me comunicar, que isso para mim é muito importante. E aí talvez agora, só agora, depois que eu assumi isso para mim, porque acreditem, isso foi muito difícil para mim, assumir para mim que, olha, não era bem comissária que eu queria, eu quero é outra coisa. E aí quem tá de fora fala, tranquilo, tá tudo bem, mas dentro de mim não, eu me cobrava horrores, porque como assim, eu decidi comissária, como que agora eu mudo do meio do caminho? Gente, mudar faz parte. Se desapegar dessas verdades absolutas que a gente se conta também, que a gente não pode se permitir ser infeliz, agarrado em ideias que não fazem mais sentido pra gente, porque eu acreditava que eu poderia, ou eu vim pra fazer. Tá tudo bem mudar. Ainda mais quem faz terapia, tem mais é que mudar mesmo, que tá o tempo inteiro ciclando ali os teus aprendizados, tá o tempo inteiro ali visitando coisas que achava que queria e descobre que não quer, ou achava que era importante e descobre que não é, ou olha pra coisas que achava que não era nada e é muito importante. Então, especialmente a gente que olha pro autoconhecimento com mais afinco, se tem uma coisa que tem que andar de mão dada, que a gente é a tal da mudança. E tá tudo muito bem. Então, quando eu tive essa sacada, eu falei, meu Deus, agora minha vida vai deslanchar. E aí, foi justamente, sincronicamente, né, porque a minha vida, eu estou o tempo inteiro recebendo sinais do universo, né, que é de Deus. Foi no dia que a Lê, que é minha grande professora e amiga, me mandou uma mensagem, ela sabia que eu estava passando por um momento difícil aqui, e aí ela mandou uma mensagem pra mim falando, Jaque, cara, eu tava pensando em você ontem, e na hora que eu pensei em você, um livro caiu da estante. Quando eu fui olhar esse livro, eu entendi que era pra eu te dar, porque esse livro, ele me ajudou muito numa fase muito desafiadora que eu vivi aqui, muito parecida com a sua, e me ajudou muito. E quando ela me mandou o livro, eu fiquei muito emocionada, porque o livro chama Escolha a Sua Vida. Então, olha a sincronicidade do acaso, que não existe acaso. Falei, Lê, eu vou buscar amanhã. Falei pra isso, ela me mandou à noite, não tinha acontecido ainda a terapia, tá? Ela só me mandou isso à noite. E aí, quando eu fiz a terapia, que eu olhei pra esse lugar, que eu entendi tudo, eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui lá na escola, peguei o livro com ela, e eu lembro de chegar lá na escola tremendo, eu falei, eu acabei de sair de uma sessão muito poderosa e tal, aí contei pra ela, eu falei, entendeu por que eu ainda não aprendi inglês? Ela falou, entendi, eu falei, porque não vinha de um lugar verdadeiro. O meu GPS tava me levando pra um lugar que não era bem pra onde eu queria ir, por isso que eu não aprendi inglês ainda, agora eu tenho certeza que a coisa vai acontecer. E eu tô aberta pra isso. E aí ela, enfim, me acolheu, me abraçou, ficou feliz junto comigo, e cá estou eu, gravando esse vídeo pra contar essa minha na verdade, era para contar minha história com a fotografia, mas eu acho que não saiu muito bem sobre fotografia. Mas eu acredito que tudo que eu falei aqui até agora foi muito importante para, talvez, enfim, tudo que eu vier falar aqui, eu acredito que seja importante para alguém ouvir. E aí, mais do que ser importante para o outro ouvir, é para mim falar. Então, por mais que não tenha saído cronologicamente as coisas muito certinhas, mas é porque quando eu sentei aqui, eu não pensei muito em como eu ia falar. E então, tô meio sem roteiro. Mas, eu acredito que tudo que eu vier falar é de forma muito intuída e muito necessária. E aí decidi olhar para esse lugar e falar, não, agora eu vou me engajar na fotografia, vou olhar para esse lugar. E uma coisa bem legal, importante de dizer, no meio dessa sessão com a minha irmã, eu falei assim, falei pra ela, falei, nossa, que besteira, né? Por que eu não vou conseguir dar vazão pra isso dentro de mim só por causa de um diploma? Até porque eu nem acredito nisso. Se vocês perguntarem pra mim, Jaqueline, se eu acredito que pra ser algo ou alguém ou construir um caminho você precisa de um diploma, mas assim, com todas as letras eu vou dizer que não, eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem um poder intrínseco dentro de si, cada um tem um dom, tem uma essência muito pura a ser manifestada no mundo e que ela independe de diploma, de certificado ou de qualquer outra coisa. Você só precisa se permitir ser. E esse é o desafio na sociedade que a gente vive. Se permitir ser o que a gente é, com tanto padrão, com tanta caixa que enfiam, com tanto tem que, é muito desafiador. Então, você colocar pra fora a tua verdade, nesse mundo onde te ensina o tempo inteiro o que você tem que fazer, o que você deve ou deveria,
é muito desafiador. E olhando pra minha vida com mais carinho ainda, eu falei, Gá, o pai, ele é um puta de um confeiteiro e ele não tem um diploma. Quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, é isso, eu preciso me apossar desse lugar. Olha, o ouro que eu tenho na mão, é só olhar pro meu pai e mirar nele. E nem preciso ir muito longe, porque a gente tem muita coisa em comum. Meu pai, igualmente, como eu, tem a mente imperativa, a gente tem um funcionamento muito parecido, uma criatividade muito exacerbada. E a história do meu pai vem desse lugar. Meu pai, ele se tornou confeiteiro, porque olha só que incrível, eu acho muito bonita a história do meu pai. Ele tinha, os irmãos dele eram padeiros, e ele acabou se inclinando para esse lugar de padaria, porque ele passou muita fome, muita necessidade quando ele era mais novo. Imagina, confeitaria, padaria, é um lugar que o que não falta é comida, né? Então ele começou a frequentar com os irmãos, ainda muito pequeno, e aí começou a ajudar. Ajudava um padeiro, um confeiteiro, auxiliava, varria uma padaria, lavava uma louça. E aí, nisso dele começar a frequentar, ele começou a ajudar, né? Virou ajudante, e aí começou ajudando, e frequentava as padarias, e aí começou a trabalhar como auxiliar. Com o tempo ele foi construindo a carreira dele, auxiliando, aprendendo. Com o tempo ele aprendeu a arte da confeitaria, né? Porque para mim, confeitaria, cozinhar, de modo geral, é uma arte e deve ser muito valorizada. E ele foi aprendendo, foi se aperfeiçoando, foi se tornando muito profissional naquilo que ele exerce. E meu pai exerce muito bem, quem conhece isso sabe. Só que meu pai nunca parou para fazer nenhum curso, foi só caminhando, sabe? Caminhando que se faz o caminho, ele foi caminhando e ele foi fazendo o caminho dele. E foi se descobrindo, foi se descobrindo. Meu pai faz tudo com muito amor, quem conhece ele sabe disso. Quem já comeu das coisas dele maravilhosas. Inclusive, pai, saudades. Saudades do seu pão de queijo. Saudades da bomba de chocolate. Do rocambole de doce de leite. Da coxinha. Do mistinho. Saudade, pai. Saudade de auxiliar também, porque eu, quando morava com meu pai, auxiliava muito ele. Criava muita coisa com ele. Mas, enfim. Eu falei que meu pai nunca tinha feito nenhum curso, mas quando a gente morava em Barretos, meus pais tiveram padaria por 15 anos. E ele lidava com muitos fornecedores. E eles, volta e meia, ofereciam para o meu pai cursos de aperfeiçoamento. Cursos de um dia, de um final de semana, né? Para aperfeiçoar massa folhada, para aperfeiçoar chocolate, né? E aí meu pai resolveu ir em um deles, né? Talvez mais de um, mas eu lembro dessa passagem dele contar. E ele foi, eu não me lembro se era massa folhada, meu pai vai ter que me recordar essa passagem. Vou até perguntar para ele depois. Mas ele foi fazer um curso de aperfeiçoamento de algo. E chegou lá, ele, né, começou a prestar atenção e tal. E aí, no meio do curso, o palestrante, né, o professor, passou a receita e meu pai achou estranho um dos itens que ele passou. E aí, no final no meio do curso, meu pai chamou ele e falou assim, deixa eu te perguntar, no lugar da farinha não era o açúcar? Era alguma coisa assim. Meu pai só questionou um ingrediente que ele passou diferente. Ele falou, nossa, é verdade. Aí ele, não, volta aqui todo mundo. Não, pessoal, olha, o aluno aqui me corrigiu. Na verdade, não é o ingrediente X, é o ingrediente Y. E aí, corrigiu todo mundo e tal. Aí, no final do curso, o cara abordou meu pai e falou, olha, parabéns, e obrigada por você ter vindo me corrigir. E parabéns, você tem uma desenvoltura muito importante na confeitaria. Você nem precisava estar aqui aprendendo, você tinha que estar aqui ensinando. E, cara, olha que incrível isso. Meu pai nunca fez nenhum curso, ele só se permitiu caminhar. E caminhando ele fez o caminho dele. E do meu lado, por que eu não consegui olhar para esse lugar? Você entende? Eu tava tão olhando para fora, tão buscando o que a sociedade pede, o que é necessário, o que eu preciso. E eu, com um puta exemplo do meu lado, eu não consegui olhar para esse lugar. E no meio dessa sessão eu me dei conta disso. E eu chorei muito, me emocionei muito. Eu falei, cara, é isso. Só vou tomar posse daquilo que eu já carrego dentro de mim. E isso me deu força para estar aqui. Então, essa minha ideia de gravar vídeos é por quê e para quê. Porque, sim, dentro de mim mora uma necessidade muito grande de falar, de compartilhar os meus pensamentos, as coisas que eu sinto, mas também para criar uma conexão com quem vier a absorver muito do meu trabalho. Porque a partir do princípio que eu vou começar a me engajar na fotografia, trabalhar com fotografia, e no futuro não muito distante, de repente com terapia também, e auxiliar pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam, saibam da minha história. Eu acredito que a gente só compra um serviço ou um produto se a gente se conecta com a energia daquela pessoa, ou daquele lugar que seja, né? E estar aqui é para que as pessoas me conheçam e criem essa conexão comigo. E que eu me acostume com esse lugar de fala. Porque para onde eu tô indo, eu vou usar muito isso, entende? Por mais que a fotografia não seja um lugar onde se fale muito, eu costumo dizer que se fala, é preciso ter olhos de ver, né? Porque quando você bate um olho numa fotografia, eu, pelo menos, que tenho uma alma muito artística, cara, eu consigo, eu passo uma história na minha cabeça quando eu olho qualquer fotografia, artes, obras de arte também, eu amo, aquilo me passa uma mensagem muito forte sem falar nada. E eu acho isso muito incrível, né? Mas eu acho importante falar o que eu penso e o que eu sinto, porque é uma forma das pessoas se conectarem. Eu penso assim, né, diante do que eu escuto muito, já escutei muito das pessoas. Ah, eu não sou fotogênico. Ah, você sai bem nas fotos porque você é fotogênica. Ah, não me sinto confortável para tirar foto e tal. E eu falo para as pessoas, eu saio muito bem nas fotos porque eu me conheço, eu conheço os meus ângulos, eu conheço o que me favorece e o que me favorece. Então, tudo é sobre autoconhecimento.
Percebe? Eu sei que se pegar uma câmera de baixo pra cima, vai marcar minha papada. Isso aqui não me favorece. Meu, jamais em tempo algum eu vou permitir que alguém bata uma foto de baixo pra cima. A menos que eu queira acabar com a minha autoestima. Eu sei que se eu colocar a câmera na minha direção, né, na minha altura, ela vai me favorecer. Se colocar mais pra cima, mais ainda. Enfim, isso são um tipo de coisas que você acaba aprendendo por se conhecer muito. Então, todo mundo tem um potencial de sair bem numa fotografia. A pessoa tem que querer, tem que se sentir, e tem que se sentir confortável. Como é que a gente se sente confortável? Criando uma conexão com o fotógrafo, né? Porque se você não tem essa conexão com o fotógrafo, dificilmente, você não tá se vendo. Quem tá te vendo é o fotógrafo. E por mais que ele esteja enquadrando o melhor ângulo, a melhor paisagem, com a melhor luz, se você não estiver se sentindo bem, a coisa não vai rolar. Por que eu falo isso? Porque milhares de vezes eu já saí pra rolês, pra fazer foto, e eu pedia para as pessoas baterem a foto pra mim, e a minha foto não saía boa, não saía boa. E porque às vezes o ângulo tava até bom, eu posicionava a pessoa, colocava a pessoa, arrumava a luz e falava, olha, não se mexe, é só bater. E eu ia lá e me posicionava, e a foto não saía boa. E por quê? Porque eu não estava sendo direcionada. E aí eu precisaria dele para falar, levanta o rosto, abaixa o rosto, joga o cabelo para um lado, vira mais a cintura, porque tá marcando a tua gordurinha. Sabe essas coisas? Isso para mim é construído com direção de fotografia. E apesar de não ter uma direção porque nunca estudei, eu tenho um feeling, porque já fiz muito isso. Já dirigi muito a minha irmã. Minha irmã tá aí pra não deixar eu mentir. Inclusive, vou até postar umas fotos dela de um ensaio que eu fiz. É, que tudo é condução. E ainda, até hoje, ela fala pra mim, Jaque, que falta que você me faz, meu Deus do céu, eu fui pra um lugar incrível, maravilhoso, e eu não consigo fazer uma foto boa, porque não, por mais que eu ensine, por mais que eu direcione, a foto não fica boa. E eu falo sempre pra ela, tá vendo o que eu passo? Era isso que eu passava. Né? Então, eu acredito que é isso. Você precisa criar uma conexão com o fotógrafo para você poder se sentir confortável de pensar em fazer um ensaio. E quando eu decidi que eu queria fotografia, é engraçado que eu falei pra minha irmã, Gá, eu quero me engajar na fotografia, mas eu quero movimento, eu quero postar, eu quero entregar minha fotografia, eu quero me entregar pra isso. Eu não sei bem como as coisas vão acontecer, mas eu quero fazer acontecer, eu quero dar minha cara no Instagram. Porque a maioria dos fotógrafos, não a maioria, mas alguns que eu já vi, postam fotos lindas, incríveis, maravilhosas, nas quais eu fico babando. Eu acho sensacional o trabalho. Mas você entra, você mal vê a foto da pessoa, você não sabe quem é que tá por trás ali. Você não vê o cara, quase nunca fala. Então, assim, quando eu entro nesses Instagrams, eu falo, parece uma vitrine. A foto é linda, os trabalhos são maravilhosos, mas eu não sei quem é a pessoa, eu não sei se eu vou ter uma afinidade com aquela pessoa, eu não sei se eu vou me sentir confortável, eu não sei o preço de nada. Deve ser muito caro, porque eu olho aquelas fotos e falo, meu Deus, que fotos lindas, perfeitas e maravilhosas, deve ser um absurdo, não vou nem perguntar. Então acaba que se torna uma realidade distante. E é justamente isso que eu não quero. Eu quero trazer as pessoas para mim, mostrar para elas que sim, é possível criar uma conexão com a fotografia, desde que você tenha conexão com quem está por trás da fotografia, né? Que no caso é o fotógrafo. E baseado no quê? No trabalho dele, obviamente, mas na fala, em como ele se comporta, em como ele pensa, porque para eu sentir conforto e segurança de estar na mão daquela pessoa ali para fazer qualquer que seja o trabalho, eu preciso ter uma afinidade. Né? Então, a minha ideia de gravar esses vídeos é para que as pessoas me conheçam, sintam a minha energia e apostem no meu trabalho. Que olhem para mim e falem, eu quero aquela ali, eu quero aquela menina, ainda que ela não tenha diploma, ainda que ela não tenha estudado, ainda que ela não saiba técnica de nada. Ela tem isso aqui, ó, coração. E isso é uma coisa que eu entreguei em todas as milhares de fotos que eu já fiz. E fiz todas com muito amor. E assim, o que é mais interessante de dizer é que toda vez que eu fazia uma foto de alguém, eu ia pros rolês, eu falava, gente, que foto linda, que foto maravilhosa. Ai, eu queria postar no meu feed. Eu falava, tá tão bonita a foto dessa pessoa que eu queria postar no meu feed. E agora eu vou realizar meu sonho. Eu vou sair postando fotos no meu feed de todas as pessoas que eu já tirei fotos até hoje. E das que eu vou tirar ainda mais. E a minha ideia, apesar de ter eu tenho, né, um Instagram voltado só pra fotografia, que é o @meu olhar no mundo, mas eu não vou explorar aquele Instagram. Apesar de ele ser lindo, eu adoro as fotos que tem lá, mas minha mente é imperativa, mal eu dou conta do meu Instagram que tirar de duas contas. Então eu decidi que eu vou canalizar, né? Eu vou direcionar tudo para minha conta e vou começar a divulgar tanto o meu trabalho com foto, quanto os meus pensamentos, né? A minha vida pessoal, os meus pensamentos. Eu também escrevo muito, eu gosto muito, sou muito conectada com a escrita. Então, a maioria dos meus textos, sei lá, 98% das coisas que eu escrevo são coisas minhas, muito pessoais, muito particulares, insights, pensamentos. Quase nunca tem coisa externa, né? E eu gosto muito de escrever. Estou escrevendo um livro, inclusive, o livro da minha vida. E é isso, eu sou uma pessoa que tem muitas aptidões, eu sei fazer muita coisa, e percebe, tudo isso estava aqui, ó, trancado, fechado. Pensa, esse já é o terceiro vídeo que eu gravo. Deve estar dando já uns 40 minutos, porque eu cortei ele em duas partes. Olha quanta coisa. E assim, tem muito mais coisa pra poder pôr pra fora e dividir. E eu tava assim, ó, fazendo assim comigo, ó. Eu podendo viver assim, expandida, iluminando, né? Porque iluminando meu caminho ajuda a iluminar outros caminhos. E eu tava assim, ó, o tempo todo, sabe, me me sufocando, me diminuindo, sabe? Pra caber numa velocidade que não é minha, num universo que não é o meu, com ideais que nem são meus. Então, eu falei, olha, não sei pra onde vai dar, não, eu não tenho garantias de nada. A única certeza que eu tenho é o meu coração, e ele é a minha bússola, e ele sempre, invariavelmente, dá pra ver?
aponta qual a direção. E ela me disse que a direção é essa, é a do meu coração. Até hoje, eu cheguei aqui seguindo o meu coração. Só que eu fiz isso com muita culpa. Hoje eu não quero mais fazer com culpa. Hoje eu quero fazer com muito amor, com muita entrega, com muita gratidão. Que são coisas que sempre regeram o meu caminho. Só que ao mesmo tempo a culpa vinha junto, porque eu ficava, ai, mas eu tenho que, ai, mas eu não posso, ai, mas, sabe, tentando me colocar num funcionamento que nunca foi meu. E depois que eu descobri o TDAH, meu Deus, isso me libertou muito. Mas, percebe? Toda hora é uma libertação diferente, porque toda hora eu olho pro meu caminho e falo, meu Deus, olha como eu ainda, mesmo expandindo a minha cabeça, mesmo expandindo o meu repertório, mesmo entendendo, mesmo aprendendo a me acolher, mesmo sendo acolhida por muitas pessoas, eu ainda sigo me condenando, eu ainda sigo me repartindo, eu ainda sigo me, sabe, me compactando, sendo que eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa expansiva, sabe? E só que cheguei num ponto onde a vida falou, ou você se entrega para o seu caminho, ou você vai ficar travada. O que você escolhe fazer? E aí, mesmo com medo, mesmo com bloqueio, mesmo com dúvida, mesmo com cadeira elétrica, falei, Deus, eu me entrego. Joguei a bandeira, não, joguei a toalha e falei, é contigo. Vou fazer minha parte. Agora é com o senhor. E é isso, gente. Falei bastante. Poderia falar muito mais, porque tenho muito prazer em falar. Tenho muitas histórias legais para contar. Mas não sei nem se vou ter que ouvir depois para ver se faz sentido no que eu falei. Mas espero que o que eu tô trazendo aqui, em algum nível, esteja tocando teu coração e te incentivando a seguir o seu coração, a fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E descobrindo no meio do caminho que você tem muita coisa boa. Igual eu descobri um monte de coisa incrível, maravilhosa, que eu tinha e tenho dentro de mim. E que a cada momento, a cada passo que eu vou dando, a cada lugar que eu escolho olhar com muito medo, né? Eu olho para dentro de mim ainda com muito medo, ainda com muito, não sei se eu piso ali ou se eu não piso. Mas cada vez que eu piso, eu falo, meu Deus, é isso, eu entendi tudo, obrigada, valeu. E no meio desse caminho todo, Deus vai sempre me auxiliando, vai sempre mandando sinais, vai sempre me direcionando, vai sempre me conduzindo, vai sempre me abençoando e vai me mostrando a direção certa. E é isso, estar aqui é me sentir na direção certa. Espero voltar aqui outras vezes mais para compartilhar mais da minha vida, mais da minha história, porque eu acredito que o meu processo ativa o seu. Muitos beijos, obrigada por me ouvir.